Conosco Alberto Rolo, especialista em direito eleitoral, para comentar esse assunto também. Por favor, faça suas perguntas para o doutor Alberto Rolo. Doutor Alberto Rolo, boa noite. Boa noite, Felipe. Prazer falar com você e com os amigos da Band News. Estou aqui à disposição do Cláudio e da Lene. Ministro do Supremo pode tudo, até contrariar a decisão de plenário da Câmara que não teve votos suficientes para cassar Carla Zambelli. É uma questão de insuficiência de votos, mas como não teve votos suficientes, ela não teve mandato cassado. No canetaço, pode cassar dessa forma como foi? Gostei dessa sua expressão, Felipe, no canetaço. Para engrossar esse caldo de críticas, eu estava olhando a decisão agora, e inclusive foi uma decisão de ofício. Em princípio, eu não vi nenhuma provocação. Na própria autuação da decisão, diz lá que é na execução criminal, não é? Não tem nenhum pedido formal, nenhum Ministério Público, nem nenhum deputado de oposição, ninguém. É alguma coisa de ofício, tanto que ele usa notícias, né, de internet, usa o site da Câmara para fundamentar. Olha, o site da Câmara diz que não houve votos suficientes, quer dizer, não tem nenhuma provocação. E isso só ajuda as críticas, ajuda a dizerem que é uma perseguição política e, como você disse, Felipe, é um canetaço, e realmente é um canetaço. Agora, vamos lá nos aspectos formais. A gente conversou, eu falei aqui na Band News ontem, falei hoje também, a decisão do STF de condenação criminal é competência do Poder Judiciário. Ela foi condenada a 10 anos e um tanto, e essa decisão transitou em julgado. Então, agora tem que cumprir esta condenação. Está na Itália, se vai ser extraditado ou não, a gente vai ver depois. Agora, em relação ao mandato, o que diz a Constituição? Artigo 55, tem 2 incisos lá, o 4 e o 6. Um deles diz que quem tiver suspensão de direitos políticos, a mesa vai decidir a perda do mandato, e o inciso 6 é quando houver condenação criminal transitada em julgado, também tem a perda do mandato, e aí joga para o plenário, que foi o que aconteceu ontem. Na decisão do ministro, Felipe, ele fundamenta em pelo menos 2 precedentes que eu vi. Um da ministra Carmen Lúcia, se eu não me engano, um precedente dele mesmo em outro caso de outro deputado. Então ele tem fundamento jurídico para entender. O que ele entendeu? Que essa perda é automática. Uma vez que o deputado tem suspensão, ou o réu, né, tem suspensão de direitos políticos, ele não pode exercer mandato. A perda é automática. Isso que diz a Constituição seria uma mera formalidade. Ele fala lá, é um ato administrativo vinculado, é apenas uma declaração formal, mas a perda do mandato já foi decidida. Então, por isso ele tirou essas consequências. Então, respondendo à sua pergunta, ele pode fazer isso no canetaço? Essa foi a interpretação que ele deu, Alexandre Moraes, já pediu para convocar a sessão extraordinária da primeira turma. Vamos ver se essa decisão vai ser referendada ou não. Eu aposto que vai ser referendada, né? Agora, é lógico, deu um prazo de 48 horas para assumir, para dar posse ao suplente. É lógico que o presidente da Câmara pode recorrer dessa decisão, recorrer lá para o próprio STF. Vamos ver como vai ficar. Comportamento da defesa da Zambelli neste momento, Rolo, porque a gente já observou a manifestação do advogado de defesa dela falando sobre a importância da não cassação, justamente também para não ter implicações maiores na Itália, na prisão que ela se encontra sob a justiça italiana. Qual é a questão aí que a gente precisa entender entre governo brasileiro, governo italiano e agora esse contraponto entre poderes quanto ao mandato cassado, né, até então da Zambelli agora com Moraes determinando isso? Lene, eu entendo que a questão da extradição que você perguntou não tem nada a ver com o mandato. A questão da extradição é pela condenação criminal. O STF condenou criminalmente, essa decisão transitou em julgado, ponto. É isso que foi enviado para a Itália e com base nessa condenação é que a Itália vai decidir se faz a extradição ou não. Então, o fato de não ter sido, a Câmara não ter atingido os votos suficientes, né, 257 votos, e isso vai ajudar lá na extradição da Itália? Eu não conheço a legislação italiana, mas me parece que não. A questão aqui é de condenação criminal, e essa condenação já houve, ninguém questiona isso, e já transitou em julgado. Roberto. Doutor Rolo, muito boa noite aqui, bem-vindo ao nosso programa mais uma vez. Eu queria saber o seguinte, eu até citei agora há pouco o caso, em números, mas me ocorreu assim, de repente, o caso que aconteceu aqui envolvendo uma deputada federal de Brasília, que se viu envolvida ou acusada de envolvimento no escândalo
da Operação Caixa de Pandora, que afastou o governador Arruda, e ela respondeu a um processo de cassação de mandato. Levado ao plenário, não se obteve um número suficiente, que é metade mais um dos votos, e ela simplesmente não foi cassada e concluiu o mandato. Acho que o senhor tem essa memória também, com toda certeza, né? O que a gente assiste agora é algo absolutamente bizarro, né? Considerando que as práticas e também o que consta na Constituição. Pelo visto, doutor Rolo, daqui a pouco o Moraes decreta o fechamento do Congresso e aí talvez caia a ficha, né? Não sei, Cláudio, boa noite. Não sei se falta muito para isso, viu? O que me chamou a atenção, tirando essa análise política, que eu não posso fazer, porque eu tento fazer análise jurídica, mas o que me chama a atenção é essa decisão de ofício, como a gente fala, né? Não aparece, não teve provocação, ninguém foi lá e provocou o Ministério Público ou o partido de oposição. Não, ele ouviu, né, o resultado, evidentemente, assiste aqui a Band News, viu as notícias, viu que não houve o quórum de cassação de perda do mandato e aí resolveu agir de ofício. Então isso só engrossa todo aquele caldo de críticas de que é uma perseguição política, ponto. Agora, vamos lá, do ponto de vista jurídico. Ele fundamentou, eu mencionei, eu li a decisão rapidamente para a gente poder conversar aqui, ele mencionou precedentes. Você falou, Cláudio, e eu me lembro desse caso sim, mas então, é um precedente, mas ele também mencionou outros 2 precedentes na decisão dele. Que 2 precedentes são esses? Que entenderam que a perda do mandato é automática, não depende dessa decisão da Câmara. Agora, vamos deixar tudo isso de lado. Uma coisa que é clara na Constituição, Cláudio, está lá, artigo 15, inciso 3, é que quando houver condenação criminal de qualquer um, existe a suspensão dos direitos políticos. E aí o raciocínio é, alguém que está com os direitos políticos suspensos pode exercer o mandato eletivo? E aí o Alexandre de Moraes entendeu que, com base nesses precedentes que ele mencionou, não pode. Então, já que não pode exercer mandato eletivo quem tem suspensão de direitos políticos, a perda do mandato é automática. Por isso, ele mandou convocar o suplente. Agora, está certo ou está errado é a decisão dele. Eu acho que os outros ministros da primeira turma vão referendar essa decisão. Cabe ao presidente da Câmara, defendendo a eventual prerrogativa da Câmara, recorrer dessa decisão. Mas está claro aqui, eu acho que a Lene estava falando isso antes de eu entrar no ar, que há aí uma disputa, aí um conflito entre os poderes. Isso está configurado aqui mais uma vez. E aonde vai terminar essa crise entre os poderes, né? Eu até provoquei o Cláudio nessa questão. Se fosse um Ulisses Guimarães, se fosse um Antônio Carlos Magalhães, uma figura mais sabedora, né, do exercício do poder de um presidente de um Senado, de um presidente de uma Câmara, a gente imagina o que aconteceria. Nesse momento, nós temos mais de 30 minutos da decisão, vamos chegando a 40 minutos já da divulgação e não temos nada de Hugo Mota, chamada de coletiva de imprensa, um tweet dele, uma manifestação nas redes sociais. Cláudio Humberto, o silêncio do presidente da Câmara também vai mostrando aí o que você disse no início da tua participação aqui. Não deve se esperar nada dali, né? Uma resposta dura, porque a crise está aberta, Cláudio. Não há outra maneira da gente fazer uma leitura. Uma decisão da Câmara, que pode ter sido por insuficiência de votos, mas foram votar. Agora é no canetaço determinada a cassação. Não é isso que a gente espera do jogo democrático. Há todo um caminho a ser percorrido, Cláudio. Aparício Torelli, o Barão do Itararé, tem aquela frase famosa, segundo a qual, de onde menos espera, é dali que não sai nada mesmo, né? O caso do presidente da Câmara, ele tem uma, não digo covardia, mas assim, ele tem uma certa aversão à bola dividida. Não vamos ser gentis aqui, né? Ele não reage, ele foi humilhado pelo presidente Lula durante um evento em ambiente petista, com o presidente da República esculhambando com a sua própria casa, com o Congresso Nacional, com a Câmara dos Deputados, criticando. Vocês se lembram disso, né? O Lula atacando a qualidade, a má qualidade da Câmara dos Deputados, e ele ficou calado. Ele nem sequer teve a dignidade de defender a própria casa que preside. Desse deputado, realmente, o presidente da Câmara não se deve esperar grande coisa, não, nem da Câmara como um todo.
O que a gente vai ver é muita gente, muitos parlamentares inconformados, criticando, publicando posts nas redes sociais, etc. Mas vai ficar por isso mesmo, né? E aquela coisa patente, né? O que fica patente é que decisões da Câmara... A gente perdeu o contato com o Cláudio Humberto. Vamos para nós. Por Volta favor. aqui pra gente. Vamos lá. A gente perdeu o contato com o Cláudio, até estava na hora da gente liberar o Cláudio, porque o Cláudio tem outros compromissos. Agora está a Lene no ar e eu falando. Então, na verdade, você vai me dublando. Você acompanhou aí a Ivana Davi, ela que é especialista em direito, né, desembargadora aqui de São Paulo, que vai falar sobre PL antifacção em algum momento aqui do nosso noticiário no segunda edição, mas houve uma pequena confusão aí de conexões. Para colocar a Ivana Davi, caiu o Cláudio Humberto. Coisas que acontecem. Que ele estava falando aí sobre, né, todo o resumo do que acontece neste momento de uma contradição entre poderes. Enquanto a Câmara não suspendeu o mandato da Carla Zambelli em votação que durou até a madrugada de hoje, a gente teve há pouco notícia do Alexandre de Moraes suspendendo, falando de um ato nulo dessa decisão da Câmara e, portanto, agora mantendo a cassação e a perda de mandato da Carla Zambelli. O doutor Rolo segue com a gente. Post de Lindbergh Farias, doutor Rolo, deputado federal. O Cláudio voltou. Cláudio, alguma questão? Eu tenho que te liberar, porque tu tem os compromissos aí com o Diário do Poder, mas fecha o teu comentário ali. E só para dizer, Cláudio, tem um post nesse momento de Lindbergh Farias, que ele abre com vitória, todas as letras maiúsculas, ponto de exclamação. Impetramos mandado de segurança dirigido ao ministro relator Alexandre de Moraes do STF contra a decisão da madrugada de hoje, que preservou o mandato de Carla Zambelli, e acaba de sair a decisão no sentido de determinar que a perda do mandato é automática, que a deliberação do plenário é nula e que a Câmara cumpra imediatamente a Constituição. Como nos explicou o doutor Rolo, não há citação a esse mandado de segurança na decisão de Alexandre de Moraes. Por favor, Cláudio, fecha o teu comentário aí e aí a gente fica com o doutor Rolo. Eu sei que você tem compromisso. Pois é, o que a gente vê mesmo que tem ali uma relação política importante, né, entre o governo e seus aliados no Congresso e o Supremo Tribunal Federal. Ele tem ali um jogo jogado assim permanentemente, assim, em parceria, né? A gente viu hoje, por exemplo, mais um deputado federal de oposição foi indiciado por crimes, supostos crimes. É mais um deputado de oposição que entra na alça de mira aí do governo e do Supremo Tribunal Federal. Enfim, eu não sei onde é que isso vai dar, mas como a preocupação é grande aqui em Brasília, daquelas pessoas mais sensatas, aquelas pessoas que não são de um lado nem do outro, né, mas que amam a democracia. E repetindo, por falar nisso, repetindo aqui a frase que foi dita pelo ministro aposentado do Supremo, Marco Aurélio, em entrevista esta semana ao Jornal Gente aqui da TV Band News e da Rádio Bandeirantes. É preciso amar mais a Constituição. E ele acrescentou, inclusive no Supremo. Cláudio, obrigado a você. A qualquer momento você pode ser chamado, hein? Vai consultando tuas fontes aí. Abraço. Tamo junto. Obrigada. Abraço. Doutor Rolo, a gente tem um intervalo para fazer, mas é o seguinte, só para deixar bem claro, é aquilo que eu li agora, né? Lindbergh Farias foi impetrado um mandato de segurança dirigido a Alexandre de Moraes, mas a decisão de Alexandre de Moraes é de ofício, é isso que está na decisão que o senhor já teve acesso, que nós estamos tendo aqui também na Band News. É isso, né? Aquilo que eu recebi como decisão fala, você quer ver? Eu abro aqui, dá para abrir, fala em, quer ver? Exatamente na primeira. Trata-se de execução penal autuada em face de Carla Zambelli. Então não fala em mandado de segurança. Agora, antes da gente ir para o intervalo, eu entendo, é rápido. Imagina nessa escalada de conflito, imagina se o presidente Hugo Mota simplesmente diz, olha, eu tenho base na decisão do plenário, eu não vou cumprir essa decisão. E aí, ele vai ser preso por descumprir ordem judicial? Vamos ver o que vai acontecer. Um rápido intervalo, a gente volta com o Dr. Rolo.